Todo ente público deve contratar produto ou serviço mediante licitação, cujo preço deve estar registrado em ata. Essa é a regra geral. Mas você já ouviu falar em adesão da ata mediante carona? Essa é uma prática ilegal e inconstitucional que burla a licitação. Quem vai explicar tudo para a gente é o Procurador de Contas, Pedro Barbosa Neto. Obrigada pela presença, doutor Pedro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Andresa, pelo convite. Novamente, sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Pedro, conta para a gente como se dá a adesão que pega carona à ata de preço já registrada. Então, Andresa, essa é uma prática cada vez mais observada no nosso dia a dia. Aqui, na análise de processo, né, de contratações no âmbito do poder público de Alagoas, né, tanto o Estado como os municípios adotam bastante essa prática, que consiste basicamente naquele órgão, naquele município que não participou de uma licitação que deu origem ao registro de preços mediante ata, ele, utilizando-se dessa ata registrada por um outro órgão, decide aderir e contratar aqueles produtos que estão registrados naquela ata. Então, assim, na prática, o que ocorre? O gestor decide com quem irá contratar. O gestor não faz um procedimento licitatório, tá? Ele não faz um procedimento licitatório e ele toma a decisão de tomar emprestada uma ata já registrada, feita por um outro órgão, que essa ata, sim, isso é importante dizer, houve um procedimento licitatório prévio para que aqueles preços ali fiquem registrados. Sendo um pouco mais claro, Andresa, o que acontece? Quando há uma confecção de uma ata e aquele preço fica registrado, o que a gente quer dizer? Normalmente as atas, elas são utilizadas para compras. Então eu quero comprar canetas, eu quero comprar lápis, eu quero comprar material do expediente, tá? Então, como normalmente é um consumo que ele se dá por demanda e durante o exercício, o ente público normalmente ele opta por fazer uma licitação e registra uma quantidade X de canetas, de lápis para ir adquirindo ao decorrer do ano, né? Então, por isso que fica registrado, fica lá o preço unitário da caneta e o fornecedor vencedor da licitação. Então, o carona é aquele que não participou dessa licitação, que deu origem a essa ata, que registrou esses preços, registrou o preço unitário da caneta, do lápis, da borracha, e ele visa aderir e contratar diretamente o fornecedor que teve o seu preço registrado naquela ata. Então, daí essa burla à licitação, né? Exatamente. Então é isso que nós entendemos e visamos coibir, em que na medida em que o gestor escolhe qualquer ata no Brasil que ele possa aderir, desde que esteja válida, né, obviamente, dentro do seu prazo de vigência. Então, na medida que ele escolhe qualquer ata do Brasil que ele possa aderir e sem um procedimento licitatório prévio, né, para que haja preservação da competitividade, da isonomia entre os fornecedores locais, inclusive, né, ele está, a nosso ver, criando uma espécie de contratação direta sem previsão legal, porque afasta o dever constitucional de licitar. Então, essa adesão à ata de registro de preço só pode ser feita pelos entes que participaram daquela licitação. Perfeito, esse é o ponto. Nós não estamos aqui a defender a ineficiência e a ilegalidade da ata de registro de preço. Muito pelo contrário, eu acho que é uma tendência, né, que ela preza por eficiência, por economicidade, né, ela desburocratiza um pouco a administração, mas assim, há limites para isso, né? Então, assim, a autorização que a legislação concede para a utilização desse instituto é mediante prévia licitação. Tá? Então, é necessário que haja uma licitação e que os órgãos que queiram
registrar sua demanda numa ata, eles participem dessa licitação, ofertem, por exemplo, há um exemplo clássico aqui, que a Angesp, ela concentra as licitações no âmbito do estado de Alagoas, e ela, por exemplo, consulta as secretarias qual seria a sua demanda para a compra de lápis, de caneta, de borracha, de material de expediente como um todo. E cada secretaria informa a sua demanda. E ela coloca isso tudo no processo licitatório, tá? Então os fornecedores irão competir tendo como base o universo da demanda total de todas as secretarias e não só de um ou dois entes, tá? Isso é impactante, é importante para o preço, porque você sabe que quando o fornecedor ele dá um preço unitário para um produto que a demanda é de pequena escala, o preço é X. Quando você aumenta a quantidade, ele consegue mergulhar no preço, né? E essa economia, quando você possibilita que entes que não participaram dessa demanda, ou seja, entes que não incluíram na licitação, na ata de registro de preço, a sua demanda por aqueles produtos, você está possibilitando que quem ganhe na economia de escala seja o particular e não o poder público. Por quê? Porque certamente aquele ente que não participou, se tivesse participado da licitação e tivesse inserido a sua demanda dentro daquele procedimento, o preço unitário seria menor. O fornecedor poderia chegar a um preço unitário menor, desde que a quantidade tenha sido relevante. Então esse é um aspecto que também, sob o ponto de vista da economicidade, é perniciosa essa adesão à ata via carona. Tá? Então, assim, recapitulando, é possível a adesão à ata, é possível a legislação prevê isso, é possível a confecção de atas de registro de preço, há previsão legal para isso. O que defendemos é que não é possível que aquele ente não participante do procedimento que deu origem à ata, ele decida aderi-la, que é isso que nós chamamos de carona, que a doutrina convencionou chamar de carona. Que no final das contas essa adesão se trata de uma contratação direta e não como manda a lei, que é pela licitação. Exatamente. Nós defendemos que na prática isso, o que é que acontece? Cria-se, e aí é necessário também fazer uma ressalva que a possibilidade de adesão mediante carona, ela tem previsão no ordenamento jurídico, mas não tem previsão legal. Não tem previsão em lei em sentido estrito, tá? A previsão existe tanto no estado de Alagoas como no âmbito da União, existe mediante decreto, tá? E o que é que nós entendemos e parte da doutrina entende, e esse é um assunto controvertido, e aí eu te parabenizo por trazer um tema assim realmente atual e interessante, polêmico, que a gente possa expor aqui a nossa opinião. É que a Constituição, ela afirma que há um dever de licitar. Então existe um dever constitucional de licitar para adquirir produtos e serviços, tá? E a própria Constituição afirma que somente a lei pode excepcionar esse dever constitucional de licitar. E a lei em sentido estrito, né? Então, aquele ato aprovado pelo parlamento e não diretamente pelo chefe do executivo. O problema do carona, nesse primeiro aspecto, está aí. Por quê? Porque a autorização para aderir à ata pelo carona, ela se dá mediante decreto e não pela lei. E nós sabemos que tanto esse dispositivo constitucional diz que somente a lei pode trazer exceções ao dever constitucional de licitar, como a própria lei de licitações, num rol taxativo, ou seja, num rol em que fora daquelas hipóteses não é possível, né, que nós estamos falando das hipóteses de dispensa de licitação, né, em que o legislador fez a opção política por, naqueles casos, dispensar o procedimento licitatório, e fora desses casos não é possível contratar sem licitação. E a adesão mediante carona, ela cria uma nova hipótese ao arrepio da lei.
É esse o nosso entendimento. Por isso traz prejuízos também para a administração pública em relação à questão, como o senhor bem falou, aos preços que podem ser aderidos a uma ata de preço, comprar um produto por um preço maior, se tivesse todo mundo junto, a economia seria melhor para a administração. Exato, e a tônica é o planejamento, né, Andresa? Então, quando se planeja, né, as chances de a contratação ser exitosa e a um preço mais adequado, ela é maior, né? Então, assim, sob o ponto de vista da economicidade, também é uma prática que não, no meu ponto de vista, no ponto de vista de alguns doutrinadores, como Assal Justin Filho, há decisões do próprio Tribunal de Contas da União também sobre esse sentido, o Tribunal de Contas de Pernambuco, de São Paulo, entendendo inclusive sobre esse aspecto da economicidade, né? E que, nesse caso, quem ganha com a economia de escala é o particular. Por quê? Porque ele registrou lá 5 quantidades de canetas a um preço unitário de R$1, falando hipoteticamente, né? E ele pode chegar a vender 1.000 canetas pelo mesmo preço unitário de R$1. Se fosse numa licitação, esse preço certamente cairia. Certamente cairia. Então, esse é o ponto. Então, os defensores da adesão mediante carona entendem que a economicidade, né, a possibilidade de economicidade é um fator assim, primordial na defesa dessa tese, e superando inclusive a questão formal da ausência da lei, a questão do decreto, enfim. Nós entendemos que não, na verdade é o contrário, né? Como bem a gente consegue demonstrar num simples exemplo, a administração está perdendo com isso. A administração está perdendo, está comprando um produto que podia ter comprado mais barato. Um outro ponto importantíssimo é a questão da impessoalidade. E o que é que eu quero dizer com isso? O administrador público ele não pode escolher com quem ele vai contratar, salvo nas hipóteses de dispensa, né? E desde que seja o menor preço e que atenda à demanda dele. Então, assim, quando você tem essa possibilidade de aderir a uma ata já registrada, de que você não participou no procedimento licitatório prévio, você, na prática, possibilita que o gestor escolha qualquer ata registrada no Brasil para escolher quem você vai contratar. E aí, na prática, você escolhe quem você está contratando, por quê? Porque o vencedor já está definido. Em todas essas atas registradas, o vencedor já está definido. Houve um procedimento licitatório prévio no Espírito Santo, na Bahia, em Sergipe, em Pernambuco, e ele vai negociar com quem ele quiser contratar. Então, isso é uma prática que abre espaço para umas situações negociais não pouco republicanas. E eu entendo, e a doutrina vem abordando esse aspecto, que seria uma prática perniciosa, violadora do princípio da impessoalidade, que é um princípio norteador dos atos da administração pública. Existe alguma coisa que pode ser feita para evitar essa prática, doutor Pedro? Então, Andresa, o que nós estamos fazendo aqui no Ministério Público, e também é preciso que se registre que há entendimentos, inclusive aqui no tribunal, em sentido contrário, tá? Mas o que eu venho fazendo é apontar irregularidade, né? Eu venho apontando todos esses aspectos no meu parecer, entendendo que essa contratação ela é ilegal, né? Ela é antieconômica, ela fere a impessoalidade, pelas razões aqui já e traz aí vários demonstradas. Também para... Exatamente. E então, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer no âmbito da fiscalização, tá? Não há uma solução assim imediata, e a não ser que você resolva ou permitir expressamente mediante lei, ou vedar expressamente mediante lei. Enquanto não há nenhuma
manifestação formal da lei nesse sentido, né? Nenhum sentido nem outro. A tarefa a ser feita, a conduta a ser adotada é fiscalizando pontualmente cada caso, cada contratação que ingressar no Ministério Público para ofertarmos parecer. Para a gente finalizar, doutor Pedro, a nossa entrevista, que orientação o senhor pode deixar aí para os gestores alagoanos que estão nos assistindo nesse momento sobre essa questão dessa adesão à ata carona aí, dessa forma de pegar carona em uma ata já registrada? Então, eu diria que evitassem, tá, a utilização desse instituto, né? É um instituto, no meu ponto de vista, pernicioso, que não respeita a legalidade, a impessoalidade e a economicidade. É também um instituto em que há decisões em sentido contrário, há decisões inclusive temperadas em que já presenciei tribunais decidindo que ele autoriza o carona, mas limitadas adesões. Então a adesão não seria ilimitada. Essa é uma construção que alguns tribunais também vêm adotando. Mas enquanto se tem não se tem uma definição tão precisa no âmbito da legislação, e falo lei em sentido estrito novamente, né? E enquanto há vozes e fortes em sentido contrário, o ideal é se planejar, tá? Incutir a sua demanda, a sua necessidade de contratação naquele procedimento licitatório que o órgão regulador, a ANGESP, enfim, está fazendo para fins de registro, e aderir à ata normalmente como um ente participante da licitação que deu origem àquela ata, né? Porque assim não há nenhum prejuízo, e essa é uma prática que a legislação estimula, e é uma prática também que, do ponto de vista operacional, vem muito a ajudar o gestor. Obrigada então, doutor Pedro. Aí esperamos que os gestores, né, assim, atendam essa orientação, né, que participem da licitação como manda a legislação maior. Perfeito. Né, que façam essas contratações mediante licitação. E eu agradeço a presença do senhor aqui mais uma vez e até a próxima oportunidade. Obrigado você, Andresa. Novamente, sempre um prazer estar aqui com vocês. O MPC em Foco desta semana vai ficando por aqui. Acompanhe também o Ministério Público de Contas nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais!